Olá, boa tarde. Já sabe o que vai começar, né? O Rota do Sol, claro, seu programa de passeios e viagens de todo sábado. E o roteiro hoje é bem pertinho. São Vicente, a primeira vila oficial do Brasil, está cheia de praias, de paisagens, mas tem também muitas curiosidades e histórias que às vezes a gente se esquece. Veja aí. Quase 350 mil habitantes. Depois de Santos, São Vicente é a cidade mais populosa da Baixada Santista. E as suas paisagens estão entre as mais belas da região. Gonzaguinha, Ilha Porchá, a primeira ponte pêncil do Brasil. Quer mais? Olha a Vila Cultural Vista do Alto e a imagem da Orla Marítima. Tem também um passeio de teleférico e uma parada para saborear os doces da Biquinha de Anchieta. E aí, vamos nessa? Viu só quantas imagens bonitas de São Vicente? Muita gente aposto que não sabia que os doces da Biquinha voltaram. Tem outras histórias que a gente vai contar no Rota do Sol a partir de agora. A gente ainda não pode voar como os pássaros, mas nossas lentes fazem isso de um jeito muito fácil. Então, olha só como as paisagens que já são bonitas ficam ainda melhores vistas de outro ângulo, lá de cima. Imagens bonitas, né? A beleza dos cenários de São Vicente é indiscutível. Mas a primeira vila do Brasil tem outras histórias e curiosidades que a gente vai mostrar no programa de hoje. Eu estou no meio de dois pontos turísticos da cidade. De um lado fica a Ilha Porchá, do outro lado o teleférico que segue até o Morro do Voturuá. E quantas curiosidades esses e outros equipamentos escondem e que muita gente não sabe, hoje a gente vai descobrir essas histórias. Esse monumento na Praia do Gonzaguinha tem quase 4 metros de altura. É um marco padrão de São Vicente. Foi construído em 1932 sobre a ilhota Pedra do Mato, para comemorar o 4º centenário da fundação da Vila de São Vicente, a primeira do Brasil. É por ele que a gente começa a contar a história da cidade. O local onde desembarcou o navegador português Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 1532, virou cenário de um grandioso espetáculo realizado na areia da praia, um dos maiores do mundo, a história da fundação da Vila de São Vicente. Eu, Martim Afonso de Souza, em 22 de janeiro de 1532, em nome do rei Dom João III, declaro fundada a Vila de São Vicente! O Brasil começa oficialmente em São Vicente, né? Primeira espaço oficial, né, como vila, primeira eleição, né? Ou seja, toda uma história oficial de Portugal relacionada ao Brasil começa por São Vicente. Nesse passeio pela cidade, Marcos Braga vai nos contar outras pequenas histórias e curiosidades da cidade, de seus monumentos e pontos turísticos. Vamos começar
pela Ilha Porchá. Qual é a história dessa ilha? Eu ouvi dizer que ela já foi chamada até de Ilha do Mudo. Ilha do Mudo. Na verdade, essa questão toda dessa nossa recorte de litoral, desde vindo lá onde da Ponta da Praia, né, onde teria sido denominado Rio de São Vicente, que seria aquela saída, a isso por Américo Vespucci 1502. Então toda essa parte do litoral, você vem vindo e tem um espaço interessante que é a Ilha Porchá, né, que era conhecida como Ilha do Mudo. Uma coisa um pouco óbvia, né? Diz que morava um homem lá que era mudo, então era conhecido como Ilha do Mudo. Mas a Ilha Porchá, ou Ilha do Mudo, ela também existem histórias de um ponto de referência de observação até de embarcações que vinham de longe, como se fosse uma guarita, um lugar extremamente estratégico para você olhar lá de cima da Ilha Porchá. Então você tem toda uma visão da Baía aqui de Santos, da entrada de São Vicente, o chamado Porto das Naus, que faria lá dentro. Então, entre ela e a ponta de Paranapuã, ali na Praia das Vacas, seria um lugar de você observar quem entrava e que passava nessa região. E ela era ilha, né? Porque agora não é mais. Sim. Ela era até mais ou menos a década de 30, né? Na época de maré alta, ela ficava isolada, né? Só que havia na base dela um restaurante chamado Restaurante do Povo, restaurante. E esse restaurante, quando dá uma maré alta, não chegavam as pessoas. Eles começaram a jogar pedras para formar um banco de areia. E ela não era habitada, ela não era loteada. Daí o que aconteceu? Na década de 40, ela começou a ser loteada, fez-se aquela ligação seca, que é a rua que hoje sobe a Ilha Porchá, e aí você criou toda uma mudança de maré, até com problemas sérios de mudança de marés dentro da própria Baía de São Vicente. Agora vamos falar aqui, olha, depois a gente vai pegar o teleférico, mas antes vamos entender a história desse morro. Vamos sentar aqui, que ele fica bem atrás da gente, para a gente contar a história do Morro do Voturuá, o que a gente pode falar de história e de curiosidade desse lugar. Olha, o Morro do Voturuá é extremamente interessante, primeiro que faz parte desse maciço central, né, de vários morros que cortam a ilha de São Vicente, né, e dividem praticamente Santos e São Vicente por essa área mais aqui do centro da cidade. O Morro do Voturuá, ele tem uma coisa extremamente interessante, que os caminhos antigos que levavam para o centro de Santos, que hoje seria Antônio Merique e Nossa Senhora de Fátima, eles iriam margeando a baia debaixo do Morro do Voturuá. Então era chamada Estrada de Dentro, ou a Estrada Velha. E essa Estrada de Dentro ia passando por lugares importantes, como a questão do engenho São Jorge dos Erasmos. Por outra questão também, várias fontes de água potável que também tinha nesse trajeto. E ali perto do engenho dos Erasmos, saiu o rio São Jorge dos Erasmos, onde escoava a produção de açúcar que ia para os navios depois em direção ao porto. Então, o Morro do Voturuá tem toda essa questão. O passeio hoje é por São Vicente, a cidade histórica conhecida como a célula máter da nacionalidade. Das construções antigas, pouca coisa restou, mas suas paisagens de mar estão entre os visuais mais bonitos do litoral de São Paulo. Olha como fica a Ponte Pêncil vista de cima. Foi construída há 103 anos. Agora nós vamos subir aqui até o alto do Morro do Voturuá, 180 metros de altura, no teleférico. Um dos pontos turísticos mais bonitos, né, e procurados da cidade, inaugurado em 2002. Eu estou aqui com o secretário de Turismo de São Vicente. O que a gente pode falar desse equipamento aqui? Os turistas procuram bastante? Eu acho que esse equipamento na Baixada Santista é o único que tem, né? E é um marco na nossa cidade, porque o turismo, principalmente quem vem de fora, tal, sempre vem aqui no teleférico, sempre mostra pra gente que não sabiam que existia esse aparelho aqui em São Vicente, e a gente percebe que traz um grande público, principalmente do interior, de outros países, para poder chegar até lá em cima e ver esse visual maravilhoso, né, que é a nossa cidade de São Vicente, olhar o mar, imaginar que
o que tem lá em cima do teleférico, o que tem lá em cima no Morro Votoruá. Então vamos fazer esse passeio? Vamos subir e mostrar essa vista linda que eu já vi várias vezes, mas não me canso de olhar. Nem eu me canso de olhar. Obrigada, querida, obrigada. Valeu, que gostoso. 11 minutos. Viu? Cronometrados. 11 minutos de pura alegria. Umas imagens lindas. Agora vamos passear por aqui para olhar um pouco a vista. Vamos lá, Robson? Esse lugar é fantástico, né? Onde a gente acho que tem a mesma emoção que os pássaros têm quando estão sobrevoando a nossa cidade, porque a gente fica pertinho deles aqui, consegue ver toda a orla da praia, consegue ver São Vicente, consegue ver Santos, consegue ver até a profundidade do mar. Acho que isso é fantástico. Isso daí é uma pintura que o Criador nos ofereceu aí de presente. Dá para ver a barra, né? Os navios ancorados ali aguardando a autorização para atracar no porto. Não tem vento mesmo hoje para os saltos de paraglider. É maravilhoso, né? São os dois únicos acessos, assim, de carro e de teleférico. Também tem as trilhas que seriam feitas lá do outro lado do Morro Votoruá. Pelo Morro do Votoruá, lá embaixo no parque, dá para vir até aqui? Dá para vir até aqui. Dá para vir até aqui. É que as trilhas estão sendo remanejadas, né? Precisa ter também empresas que façam isso, que tragam seus guias. Mas é possível. É possível, sim. Mas você quer ver como fica colorida a rampa de voo livre e o céu de São Vicente quando os ventos sopram a favor? Até eu já saltei várias vezes desse lugar. Ai, que delícia! Que silêncio! Olha o visual! Olha o visual! Maravilhoso! Maravilhoso! E agora a gente fica por aqui admirando essa vista, essa paisagem relaxante. Mas depois do intervalo tem muito mais atrações de São Vicente que vamos mostrar aqui no Rota do Sol. Até já!